Olá, boa tarde. Mais uma vez eu agradeço a atenção dos nossos amigos, nossos clientes que têm acompanhado as nossas matérias nesse nosso canal de informação. Antes de iniciar o nosso tema de hoje, eu queria pedir, aqueles que puderem, dar um positivo aí para nós, aqueles que gostarem do nosso tema, e se quiserem também se inscrever no nosso canal, para continuar recebendo informações como essa. Hoje, dentro da nossa linha de advocacia preventiva, de orientação às empresas, o nosso tema hoje vai ser planejamento jurídico de uma startup. O que é uma startup? Bem, no começo do século XX, Henry Ford iniciou uma empresa fabricando carros em série. Aquela era uma startup, era uma empresa que estava no início. Mas hoje costumou-se designar startup, relacionar o termo startup com empresas do ramo de tecnologia. Mas toda empresa que está no seu início é uma startup. Mas o problema é que toda empresa, seja ela do ramo de tecnologia ou não, no início vive com uma escassez de recursos humanos e financeiros. É o que a gente chama nesse período de o Vale da Morte, porque é uma fase da empresa que, devido a essa escassez, muitas empresas morrem antes mesmo de terem realmente iniciado. E um dos motivos, dentro desse cenário de sobrevivência diária, é que determinadas formalidades legais, cuidados jurídicos são relegados, são às vezes inexistentes, principalmente no início desse projeto chamado startup. Mas eu queria destacar alguns aspectos legais que aquele empresário, aquele empreendedor, aquela pessoa que está entusiasmada com o seu projeto, que não pode deixar de prestar atenção. Um deles, talvez o primeiro, é um cuidado com a propriedade intelectual. Ele desenvolveu uma ideia, ele tem um nome, ele desenvolveu um software, um produto diferente, e quando ele começa a dar publicidade, começa a dar conhecimento desse produto, software, o que seja, ele pode sofrer uma concorrência e alguém correr lá e registrar na frente dele o seu nome, o seu produto, a sua ideia. Então, o primeiro passo é registrar a ideia, o produto, o que for, no INPI. Primeiro passo. O segundo passo é já pensar no regime tributário que essa empresa vai adotar. Por exemplo, o regime mais conhecido entre nós é o do Simples Nacional, regime de tributação. Dependendo do tamanho da empresa, o volume de faturamento, ela pode ser enquadrada no regime chamado Simples Nacional. Mas existem outros. Lucro presumido, lucro real, se a empresa vai ser uma empresa individual, se vai ser uma sociedade de responsabilidade limitada. Então tudo isso já tem que ser pensado, porque depois que o projeto tomou um corpo, aí o empreendedor vai pensar nessas coisas, pode ser tarde demais. O tratamento, outra coisa hoje também, quando nós voltando no termo empresas do ramo de tecnologia, geralmente essas empresas elas lidam com dados, muitos dados de clientes ou consumidores. E atualmente no nosso país existem leis específicas que tratam sobre esse tema. Então, como é que nós vamos tratar esses dados, essa enorme quantidade de dados dos nossos clientes ou consumidores? Quais os cuidados devemos ter para não incorrer em infrações legais? Já falamos da estrutura societária e também devemos pensar, já logo no início, se o nosso projeto ele realmente ele tiver uma aceitação grande. Ele
tiver um bom desenvolvimento, com certeza esse projeto vai atrair investidores. E como será o nosso relacionamento com investidores? Que tipo de contrato podemos fazer com os investidores? Vamos trazer esse investidor para o contrato social junto conosco? Será que é conveniente logo no início? Vamos só captar recursos e como nós vamos usar esses recursos? Como nós vamos devolver esses recursos lá na frente para os nossos investidores? Como, quando e que jeito, né? Outra questão que também as empresas não costumam se ater é o chamado contrato de vesting. Contrato de vesting, também chamado de retenção de talentos. Então nós montamos a nossa equipe para desenvolvimento do nosso projeto e dentro dessa equipe tem lá 1 ou 2 talentos que nós não queremos que ele vá para a concorrência no futuro. Como é que nós podemos reter esse talento? Uma possibilidade é o chamado contrato de vesting, ou seja, uma das possibilidades é oferecer para ele, para esse talento, uma participação na sociedade, né? Converter o trabalho dele, talvez em ações no futuro, desde que preenchidas alguns requisitos. Por exemplo, desse profissional permanecer na sociedade durante 2 ou 3 anos, para que realmente até lá o projeto tenha uma garantia de sobrevivência, né? Mas o primeiro passo, o primeiro documento jurídico que o empresário, o empreendedor do ramo de startup deve ter é o chamado Memorando de Entendimento. O Memorando de Entendimento é uma prévia do contrato social. A empresa ainda não está madura para ter um CNPJ próprio, para ter um contrato social formalmente registrado na junta comercial ou outros órgãos afins. Mas nesse memorando de intenções, os sócios, os fundadores, eles podem estabelecer algumas situações, né? Por exemplo, qual é o objetivo dessa sociedade? Onde os fundadores querem chegar? Quais as expectativas que os fundadores têm em relação a esse projeto? Né? Qual o percentual de participação cada um terá? Como, em qual função cada um trabalhará? Né? Vai ser permitido no futuro entrar outras pessoas nesse projeto como sócios ou não? Né? Então, é aquele velho ditado. Tudo que é combinado não é caro. Então, combinando-se no início, evita-se problema e colocando essas tratativas num documento, porque verbalmente as coisas se perdem, né? Então, colocando-se num documento, evita-se muitos e muitos problemas futuros, né? Outro contrato, nós já falamos, a questão do investidor, né? É um contrato muito utilizado nesse tipo de empresa, que é o chamado contrato de mútuo conversível, né? Ou seja, é um empréstimo, o investidor empresta para a nossa empresa, para o nosso projeto, e nós temos que estabelecer em que condições ele vai recuperar esse investimento lá no futuro, né? Esse valor que ele colocou pode ser convertido em ações no futuro? Né? Será que vai ser conveniente para nós ter um sócio estranho lá na frente no nosso negócio? Essas questões têm que ser analisadas. Mas se não for conveniente, quando? Qual o prazo que esse recurso que o investidor colocou no nosso projeto vai ser recuperado lá na frente? Qual o índice de correção? Né? Como ele vai ser recuperado? Então, são situações que existem instrumentos já feitos para isso, conforme a necessidade e conveniência de cada grupo empresarial, mas que já deve ser pensado nessa situação, né? O contrato de vesting nós já falamos, né? E existem outros instrumentos que podem ser conforme a necessidade de cada empresário, né? Pode ser pensado em termos de prevenção. Essas são apenas algumas sugestões de cuidados jurídicos preventivos. Mas
O que vai realmente garantir a sobrevivência da empresa é o contínuo acompanhamento durante toda a existência das empresas, para que ela possa caminhar, crescer de forma forte e sustentável. Nós queremos agradecer, né, a atenção de cada um de vocês em relação a essas breves considerações nossas, né? São considerações bem breves mesmo, e mais uma vez pedir para aqueles que puderem dar um positivo para nós, né? Se gostaram do tema, e inscrever-se no nosso canal. Muito obrigado e até a próxima!